Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andam comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, revitalizando a espiritualidade, chegamos então aqui na terceira carta, mas é verdade que nós ainda não falamos sobre Tiatira iremos falar no domingo à noite, mas eu pulei intencionalmente para deixar essa carta do versículo 18 ao versículo 29 para domingo à noite. Bom, revitalizar a fé. Tem uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos. Eu acho que eu pulei aqui, né? A sua vida espiritual é marcada por uma genuína vitalidade ou está presa a uma fachada de atividades e tradições vazias? A minha e a sua espiritualidade é marcada por um relacionamento íntimo com Deus ou fazemos o que fazemos por uma tradição? Por que nós viemos aos cultos às quintas-feiras? Ou quarta, né? Depende, né? Por que domingo? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro de olhos fechados? Por que não posso orar de olhos abertos? Posso, mas a grande maioria fecha os olhos. Por que eu não posso orar em pé, deitado? Pode. Claro que pode. Mas quase comumente tem uma regra involuntária, às vezes, algumas coisas que nós fazemos, e às vezes só fazemos, só repetimos, porque alguém fez, ou falou, ou ensinou, e repetimos, e fazemos. Então a nossa espiritualidade não deve ser marcada por repetições inconscientes, até porque a fé, ela tem as suas razões. A fé, segundo o John Stott, crer também é pensar. Portanto, eu preciso ter uma fé madura o suficiente para saber o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo e como estou fazendo. Às vezes nós questionamos coisas que não deveríamos questionar. Outras, entretanto, que deveríamos questionar, não questionamos, só fazemos, só repetimos. Por que eu prego depois das canções e não pregar primeiro e depois cantar? Por que eu devo orar depois dos dízimos ou antes dos dízimos, após os dízimos? Onde está escrito a regra nesse contexto?
Claro que um culto com ordem é um culto aceitável a Deus. Mas se eu oro antes ou depois dos dízimos, se eu prego antes ou depois das canções. Então, irmãos, nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre revitalizar a nossa espiritualidade. A igreja de Sardes estava passando por esse período de uma espiritualidade de aparência. Aparentemente estava tudo muito bom. As células estavam acontecendo, as células estavam multiplicando, as pessoas estavam vendo os resultados nitidamente, era perceptível e visível, estou contextualizando, tá? Era visível ali que aquela igreja estava acontecendo. Ela trocou até os bancos. Ela ganhou, comprou um ar-condicionado. A igreja de Sardes era a igreja do momento na sua região. As pessoas estavam vindo por curiosidade e se identificavam com aquela igreja e ficavam naquela igreja, se tornava membro. E mais, irmãos, começaram a participar do imersão. Já é a quarta turma, mais ou menos com 15 a 20 pessoas. E Sardes estava, crescendo, saindo de 90 membros para mais de 200. Em um ano e meio, Sardes era a igreja do momento. Parede preta em Sardes, cadeira preta, tablado preto, pastor preto. Estava tudo ali. Estava tudo ali, Brida. Vocês gostam dessas coisas, dessas doideiras, né? Mas essa era a realidade dessa igreja. Estava tudo muito lindo, aparente. É aquela mensagem dura de Jesus, que às vezes é até difícil, a garganta resseca de falar. Aquela igreja de início era um sepulcro caiado. Era linda por fora e podre por dentro. Então, irmãos, revitalizar a espiritualidade é ser verdadeiro consigo mesmo. É ser verdadeiro com você. Essa igreja, Jesus, revelado então por João, tem coisas nessa carta que é difícil demais de compartilhar, mas eu preciso e vou. As palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama. Você é reconhecida. Muitas pessoas e muitas cidades, no verão então, conhecem você. Nas redes sociais, o pastor daquela igreja, em vez em quando recebe um telefonema de gente do Rio, que está chegando e quer conhecer a igreja. Você tem fama, seu nome está se espalhando. Outras pessoas querem saber quem é essa igreja. Você tem fama de estar viva. Mas tem um mas. Tem um porém. Está morta. Mas por que essa igreja estava morta? Se ao mesmo tempo ele diz que a igreja aparentemente ela tinha fama. Era uma igreja que estava tudo para dar certo e acontecendo. Irmãos, uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração é que muitas vezes os resultados eles são frutos de uma busca com Deus. Mas também nós vivemos às vezes um evangelho tão frágil e de aparência que os resultados pouco importam.
essa igreja, versículo 2, esteja atento. Esteja atento, alerta. Por isso que Jesus disse assim, olha, vigiem e orem, para que não caiam na tentação da arrogância, da prepotência, de que já sei o suficiente, já sou bom o suficiente, já sei a fórmula de fazer, já sei como liderar, já sei como pregar, Não, fiquem atentos. Não tem a pessoa que já dirige há 15, há 20 anos e ela acha que ela não precisa mais usar nem o cinto mais de segurança, porque em 20 anos nunca aconteceu nada com a vida dela. Ela não precisa usar o cinto de segurança. E aí ela dirige sem cinto, porque em 20 anos nada aconteceu. Ela é segura o suficiente para conduzir aquele veículo e nada vai acontecer com ela. Fique atento. É sobre isso que essa igreja precisava, então, receber o alerta de Deus. E o alerta de Deus também, igreja, é para nós. Fiquemos, então, alerta, atento. Usemos o cinto de segurança, não importa se a curta ou a longa distância. Ele está ali, já está dizendo que é cinto de segurança. Não está por acaso. Mas há algumas lições preciosas desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é a percepção de Deus sobre a realidade espiritual nossa, da igreja. Se você olhar o versículo 1, diz assim, conheço, mais uma vez ele fala que conhece, claro, a igreja é dele, conheço as suas obras. E tens nome de estar viva, mas está morta. A primeira realidade de alguém que quer vitalizar, revitalizar, restaurar a sua vida espiritual, precisa entender que Deus te conhece e sabe da sua espiritualidade verdadeira. Jesus começa a sua mensagem nessa igreja declarando algo muito duro. Está morta. Imagine para o noivo, para aquele que morreu pela igreja, dizendo assim, a minha igreja nessa cidade está morta. Eu acho que não deve ter sido fácil para João escrever e falar para essa igreja algo do tipo. Assim, irmãos, a percepção de Deus sobre a espiritualidade nossa é diferente da do pastor para com vocês e do contrário também. O que cada um demonstra é a sua fidelidade a Deus, a sua espiritualidade sadia por estarem aqui uma hora dessa, após um dia de trabalho, por terem ido à célula essa semana. Demonstra que, de fato, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus está em dia. Porque as nossas ações também estão dizendo, então, que eu tenho uma vida saudável em Deus. Mas a percepção de Deus é diferente, porque Ele não olha aquilo que eu falo, aquilo que eu demonstro, aquilo que eu carrego, mas aquilo que eu sou. E o que eu sou, ninguém sabe. E como eu estou, poucos sabem. Se de fato eu orei hoje, se de fato eu li a Bíblia hoje, eu não sei. Mas Deus sabe se você fez ou tem feito ou não. Por isso que a percepção de Deus, quando Ele diz para essa igreja que ela estava aparentemente viva para os outros, mas internamente estava morta, é porque Ele conhecia. Quando Ele olha hoje para mim e para você, para dentro, Ele sabe se de fato estamos vivos ou mortos. Pois a percepção de Deus é sempre olhar para o coração e não para a aparência. Foi assim que ele fez em 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando a gente, eu não sei se você já sentiu, eu já senti inveja. Eu já senti inveja de algumas pessoas.
Às vezes você olha na internet, né, e fala assim, nossa, Deus, é muito crente, eu sou pouco crente. Eu vejo alguns pastores, algumas igrejas, falam assim, meu Deus, o pessoal é muito crente, eu não leio a Bíblia não desse jeito, não. Mas a gente sabe que quase tudo é muito filtro. Quando vai ver, é tudo sepulcro caiado. Porque o que somos, como somos, nós não colocamos nas redes sociais. Até porque não gera audiência, claro. Não vende, ninguém ganha e isso fica chato. Vá assistir, não assista, comentando, né? Corrigindo. Quando alguém assiste uma novela, uma novela que tudo é felicidade, tudo é muito agradável, ninguém trai ninguém, tipo novela mexicana, mais ou menos, né? Que agora até as mexicanas já tem essas coisas, né? Fica o quê? Chato. A audiência despenca. Agora, intriga, fornicação, fofoca. Tem gente. Agora não, porque como como os recursos, hoje as pessoas compram os pacotes de não sei das quantas lá, de muitas plataformas, você pode ver até na plataforma antes de ver na TV, enfim. Mas tinha gente que faltava culto, final de novela. Eu sou de uma época, assim, recente. Né? Eu estou tentando corrigir, né? Recente. Eu estou falando sério, irmãos, que pessoas deixavam de, final de novela, as pessoas deixavam de vir à celebração. Se houvesse naquele dia, na sexta, no sábado, deixavam de vir. Porque o final de novela era na sexta-feira, né? Aí repetia no sábado. Se houver, não lembra não, né? Se repetisse, se houvesse celebração na sexta-feira, uma parcela faltava a celebração para assistir o final da novela. Que no sábado iria repetir. Que um ano depois ia repetir toda a novela de novo. E todo mundo ia assistir de novo. Mas quando o culto passa de 10 minutos, é muito tempo. Se chegarmos às 9 hoje o pastor estava empolgado, né? Para não falar assim, nossa, ele demorou. Não, agora é diferente, a projeção coloca lá, ó. Acabou o tempo, pastor. Ninguém vê, só o pastor vê, entendeu? Acabou o tempo, pastor. Passou nas redes sociais, uma vez o pastor pregando todo empolgado, tal, e a mídia colocou, pastor, acabou o tempo. Irmãos, Deus vê o coração. Ele vê o coração. Então, às vezes, o que é aparente ou o que está aparentemente muito bem, pode estar completamente destruído. E quando nós olhamos para nós mesmos hoje, como você está? Será que Jesus iria dizer, conheço as tuas obras? Que bom que ele conhece. Isso já é um bom sinal. Tem fama. Tem fama. Mas está morto. É duro demais ouvir uma mensagem dessa do próprio Senhor Jesus. Mas há um segundo princípio. Deixa. Versículo 2 diz assim. O que é que diz na sua versão no versículo 2? Seja atento. Tem alguma outra versão aí? Acorde. Acordar. Outra versão? Esteja, é a minha versão aqui, uma das versões que eu trouxe. Alguém é vigia aqui?
Vigia. Eu vou perguntar, mas está gravando? Normalmente, o vigia, ele não dorme, né? Não era para dormir, normalmente. É para ele ficar alerta, atento, para proteger alguma coisa. Seja um patrimônio ou pessoas. O que Jesus está dizendo para essa igreja é para ficar acordada, alerta, vigiar, irmãos. Participar de uma vigília de 12 horas com várias pessoas já é difícil, porque o sono vem, o cansaço, normal. Agora imagine você ficar vigia, 12 horas, em pé, dependendo se for exército, né? Toda noite, ó, sem piscar ali, não pode. É sobre isso que Jesus está falando com essa igreja. Ficar atento, vigiar e orar todos os dias. Esse é o princípio. Eu preciso despertar imediatamente para as nossas crenças verdadeiras, porque nós perdemos, irmãos, às vezes, quando muito crescemos espiritualmente, começamos a perder a base daquilo que é fundamental e necessário. Por isso que vigiar é necessário, ficar acordado, atento à minha vida com Deus, à minha espiritualidade com Deus, à minha vida com a igreja. Essa semana eu estava lendo de novo o livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Se você já leu, leia de novo. E no 17º dia vai falar sobre pertencimento. Falei, Jesus! E ele fala no 17º dia, se você tem um livro em casa, vai lá e leia depois. Ele diz assim, no 17º dia, que vai falar sobre pertencimento, que se naturalizou as pessoas começarem a comentar, dizendo assim, eu não preciso da igreja, eu sou a igreja em casa, eu sou um servo de Deus longe da igreja. Irmãos, é impossível você ser um servo de Deus sem servir a noiva dele. E ele diz assim, como que você ama a Jesus e não serve a noiva? É impossível. É como o noivo chegar no altar e o pastor perguntar, você ama? Não, eu estou aqui por obrigação. Tem casamento? Provavelmente não vai ter casamento, né? É a mesma coisa. Quando eu digo assim, olha, eu amo até Jesus, mas não gosto de ir na igreja, não. Eu não gosto da noiva dele, não. Eu não quero me relacionar com ela, porque lá tudo é errado, um monte de hipócrita, um monte de pecador. É verdade, inclusive você que está falando da noiva de Cristo. Quando eu falo mal da noiva, eu estou falando mal do noivo. E logo eu estou falando mal de Jesus. Irmãos, a Bíblia é clara quando diz assim, que a igreja é a noiva de Cristo, ou seja, muito cuidado com o que você faz ou fala da noiva de Cristo. Se ele foi capaz de morrer por ela, ele é capaz de qualquer coisa por ela. Então toda vez que eu subo neste lugar, que eu preparo uma reflexão, eu sei a responsabilidade que é. E aí, irmãos, perdoe minha sinceridade, porque todo mundo sabe fazer tudo. Todo mundo sabe fazer, mas na hora de fazer ninguém faz. Todo mundo sabe liderar, mas na hora de liderar ninguém lidera. Todo mundo sabe a fórmula da pregação, vem pregar.
Todo mundo sabe como cantar, inclusive esse, não sei nada. Canta. Aquilo que nós deveríamos despertar, não despertamos. Aquilo que nós deveríamos valorizar, valorizamos. O que os outros estão fazendo, às vezes nós estamos criticando. Vai lá e faz. E faz melhor. Não para mostrar, mas é fazendo. Muito cuidado, irmão, das rodas de conversas quando eu falo sobre a igreja. Porque a igreja é a noiva de Jesus. O pastor não está vendo. O líder X não está vendo, mas o noivo está vendo e ouvindo. Inclusive vai estar lá na conversa. E ele diz assim: estejam atentos, fortaleça o que resta. Meu Deus. Fortaleça o que resta e que está para... Ainda tinha uma fagulha. Ainda tinha uma centelha. Ainda tinha uma chama ali. Ainda tinha uma brasa que estava... Mantenham aceso aquilo que pode, então, pegar fogo. O que resta. Tem uma historinha de uma... acho que eu já contei aqui. De uma irmã que ela era aquela assim, que ia na igreja, a Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Ela ia numa celebração, aí no outro, ela ia na boate. Ia na celebração, ia, ou às vezes, do sábado da boate, já saía da boate e já vinha direto para a celebração. Ou para o culto, né? E aí, um crente melhor, né? Um crente melhor perguntou por que ela fazia isso. Ela disse: porque eu sinto que ainda Deus segura no meu último dedo. Ou eu seguro no último dedo de Deus. Enquanto eu estiver segurando, eu vou fazer isso até algo de extraordinário acontecer. Quando uma dessas idas e vindas, algo estranho aconteceu com ela, no meio do caminho, entre a boate e a igreja. Alguém abordou ela, falou algo com ela e ela foi para a igreja. Naquele dia, no culto, que ela viu Deus segurando, tudo mudou na vida dela. Às vezes nós faltamos um culto ou uma celebração, irmãos, como se fosse assim: quinta-feira vai ter, ou domingo vai ter inclusive batismo, domingo, eu vou estar lá. Como se fosse certo isso. Como se houvesse o amanhã mesmo, a garantia de que vai ter amanhã. Deus está te dizendo que mesmo que em algum momento, segurando no último dedinho dele, o meu e o seu lugar é aqui. Eu não tenho mais forças, pastor. Não é sobre a nossa força, é sobre a força dele. Não é sobre o que a gente pode, é sobre o que a gente não pode, é justamente isso. Porque se fosse pelo aquilo que eu posso, ou por minha força, às vezes eu não estaria aqui mesmo. Então, irmãos, fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. Ainda bem que ainda resta. Porque se não houvesse nada, mas se resta alguma coisa, segure nisso e vá. Tem uma canção, né? Segura na mão de Deus e vai, né?
Terceiro, versículo 3 diz assim, o que é que diz o versículo 3? Não é isso mesmo. Valorize o que você já tem ou já conquistou. Irmãos, por quê? E às vezes acontece comigo também. Por que nós temos a tendência de valorizar ou almejar aquilo que ainda não temos e desprezar o que já temos? Ah, se eu tivesse o emprego tal. Mas não é esse que você tem agora que está te dando sustento? Nesse exato momento? Dá glória a Deus. Até que chegue ao outro. Mas quando chegar lá no outro, mas esse salário. Então, felicidade, né? O Cortella vai falar sobre felicidade, que não é aquilo que eu estou para conquistar, mas valorizar o que eu já tenho. Porque o que eu já tenho é digno de conquista e de respeito. Lembra-te daquilo que você já tinha, diz o texto, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Às vezes nós queremos coisas as quais são possíveis, mas desprezamos as que já conquistamos. E para receber coisas grandes, eu preciso valorizar as pequenas. Porque você valorizou tudo ou valoriza tudo que você já tem? Sim, porque às vezes nós queremos um carro melhor. Vou falar sobre coisas. Mas eu tenho condições de pagar por um carro melhor, porque um carro melhor, um carro mais novo, também tem as suas, tem um conforto, mas o pneu, mas os impostos. Eu quero um carro 2024, zero. Eu quero um Jeep. Amém, não tem problema nenhum, irmãos. Não tem problema, não estou falando que é contra essas coisas, não, pelo amor de Deus. Mas se o meu carrinho hoje, de 2006, me atende, por que eu não dou graças por aquilo que eu já tenho? E supervalorizo o que eu não tenho? Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Porque ele zela e cuida. Por que o outro pastor é tão bom? Até você ser ovelha dele para piorar a vida dele. Por que aquela igreja da internet é tão boa? Porque eu e você não estamos lá. Porque quando chegarmos lá, estragamos ela. Porque ninguém conhece os bastidores. Ninguém conhece os bastidores. Porque quando a luz acende e a câmera liga, tudo é lindo. Mas quando a câmera desliga, a luz apaga, o pastor lá é de carne e osso e a igreja também. Então, que nós possamos valorizar o que já temos, o que já conquistamos, o que Deus já tem feito. Porque eu lembro uma vez que o nosso país, né, historicamente, estava crescendo economicamente, aí teve que parar o crescimento, fazer algumas manobras para que o crescimento da economia não pudesse continuar naquela velocidade, porque nós não tínhamos estrada, e não temos até hoje, nem ferrovias suficiente para
a demanda do crescimento econômico. Ou seja, o país não estava preparado para crescer economicamente, porque não tinha estrada preparada, nem ferrovia suficiente para atender a demanda do país. Assim somos nós, irmãos. Às vezes nós almejamos coisas as quais não estamos preparados para segurar e conter. Às vezes queremos uma conquista maior e precisamos sonhar e querer por isso maior. Mas o que temos hoje é suficiente para a gente começar a trilhar esse caminho. Mas eu entendo que todo crescimento traz também com ele mais responsabilidade. A luz começou a apagar porque é para acabar. É ministério. Versículo 5. Versículo 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei, reconhecerei. Olha o que Jesus está dizendo. Reconhecerei esta pessoa, o nome dela, diante do meu Pai e diante dos anjos. Só vai vestir essas vestes brancas o vencedor. O vencedor que sabe a real da sua espiritualidade. O vencedor que de fato está atento. O vencedor que valoriza o que já conquistou. O vencedor que faz o resto da sua espiritualidade uma nova espiritualidade. O vencedor. O vencedor que enfrentou as guerras, as batalhas. O vencedor que fez por onde merecer a coroa da vida, da outra carta. O vencedor que fez por merecer a pedra branca com seu novo nome escrito. O vencedor que vai comer do maná escondido, selecionado. O vencedor. Mas como eu falei na quarta passada, nenhum vencedor conquista algo por nada. Ganhei uma medalha porque eu sou bonzinho. Não. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Poderia terminar a frase: somos mais que vencedores. Ela não estaria completa. Jesus diz: ao vencedor eu confessarei. Nesta versão aqui diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei. Já pensou, irmãos? Jesus diz assim: olha, Leandro, ele vai chamar pelo nome. E diga-se de passagem, um novo nome que está escrito numa pedra, a qual só ele sabe. E claro, Deus. Ser reconhecido por Jesus. Revitalizar significa trazer de volta a vida ou restaurar a vitalidade de algo que estava enfraquecido, morto, parado. Conheço as suas obras. Deus sabe o que cada um de nós temos feito. Olhando para você hoje, você precisa revitalizar a sua fé, a sua espiritualidade. Será que se hoje Jesus nos chamasse, Ele iria dizer assim: Antônio,
eu te conheço. Eu quero te apresentar ao meu Pai e quero te apresentar aqui diante dos anjos. É isso que o texto está dizendo. Eu quero te apresentar ao nosso Pai e aos seus servos anjos. Será que ele chamaria Antônio, João, Pedro, fulano, Beltrano? Naquele grande dia ele vai abrir e dizer assim: vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança. Ele vai chamando um por um. Mas precisamos, irmãos, ter uma fé viva e verdadeira. Como diz em outra versão, não fingida.